Fala galera, nessa aula vamos criar mais um componente aqui no app. Componente, a gente vai ter não só o componente de menu, a gente vai chamar também alguma coisa aqui, uma div, por exemplo, a div. Aqui pode ser o corpo da minha página, sei lá, alguma coisa, o conteúdo em si, conteúdo do meu sistema. E a gente pode criar aqui um footer, criar uma div de footer aqui. Que é o nosso rodapé, tá? Ele cria aí o div de footer, que é o nosso rodapé. Ele vai criar aqui, esse é o conteúdo do nosso sistema, esse é o menu, que tem aquelas funcionalidades que nós criamos, né? Para mostrar o event bind e o property bind. E agora a gente vai criar um outro menu, que é o menu de footer, beleza? Então a gente vai vir aqui, vai criar, eu vou continuar deixando ele no ngServe, vou abrir um outro terminalzinho. ng generate component footer, e ele vai gerar aqui a pastinha footer com componente CSS. Se a gente quiser colocar CSS nele também, o footer works tá aqui, e o app footer, que a gente pode mudar o nome para footer também, para que na hora do nosso componente, ao invés da gente chamar essa div, a gente vai colocar aqui no HTML esse mesmo cara, só que ao invés de nós chamarmos a div, a gente chama o footer. Vamos ver como que ficou. Da mesma forma. Ou seja, você consegue criando vários componentes para compor o layout aí do seu sistema, tá? Você consegue fazer isso de uma forma bem simples, criar um componente com o próprio ng generate e conseguir estilizar. Eu quero estilizar, por exemplo, o footer para ele ficar aqui. A gente pode estilizar, por exemplo, na div que ele tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos criar uma class igual a footer. A gente pode pegar e estilizar essa class. Posso vir aqui, ponto footer, e a gente coloca o estilo que a gente quiser. Eu vou colocar aqui um estilo bem feinho, background, head, beleza? E aí a gente consegue ver a alteração aqui do footer com background head, que é essa div. A gente consegue mudar no próprio componente a questão de estilização do CSS. O estilo do CSS a gente não precisa se preocupar, que nós vamos utilizar aí o PrimeNG, que já tem um CSS até legal, bem bacana, o estilo do PrimeNG. A gente vai utilizá-lo, beleza? Ele tem data view, ele tem charts, enfim, tem várias coisas interessantes aqui que a gente consegue utilizar, beleza? Então, não se preocupe com questão de estilo por enquanto. Agora, preocupe-se apenas em aprender como funciona essa estrutura do Angular. A gente consegue criar aí vários componentes e chamar esses componentes aqui, beleza? Ah, Nathaniel, mas eu preciso criar uma rota para acessar um componente. Beleza, a gente vai criar uma rota para acessar esse componente. A gente pode criar uma rota já inicial aí, uma rota principal. Aqui, ó, a gente pode criar uma configuração de rotas para que ele carregue em lazy load todos os módulos. A gente vai começar a fazer módulo para cada componente que eu tiver interessante, que nós tenhamos um módulo para que ele carregue esse módulo em modo lazy load. O que significa isso? Ele vai carregar apenas o que for chamado. Isso eu vou explicar com bastante detalhe na próxima aula. Um abraço, galera, e até a próxima aula.